Fala, nação, Caio Jorge já virou novela e o Flamengo já tem plano B definido nos bastidores. Bora pro vídeo. Ó, o Flamengo não quer o Andréu, até porque o clube continua interessado no Gabriel Brazão, goleiro do Santos. Esse e outros assuntos, agora quem vai trazer pra gente é Emanuel Araújo, na Central do Mercado. A bola tá contigo, meu irmão. Ô, Escobar, muitíssimo obrigado. Boa tarde para você que está com a gente no Globo Esporte. Pois é, Central do Mercado bombando, você já viu aí. Tem janela internacional. Mais tarde eu falo também de outra transferência internacional que sai de um time carioca. Mas vamos começar falando sobre esse interesse do Flamengo no Brasão. É fato, há um interesse, mas até onde a gente conseguiu apurar, não há nenhuma proposta do Flamengo até então. O Flamengo, o Santos e o staff do jogador estão cientes de que há um interesse do Flamengo, já estudam as possibilidades, mas ainda não tem nada acertado, tá? E o Caio Jorge, como é que ficou, hein? A gente já viu aqui na parte do Cruzeiro que o Cruzeiro não quer o que o Flamengo está oferecendo. O Flamengo desistiu, vai continuar insistindo. Como é que está isso, Luísa? O Flamengo fez a última proposta, né, ontem, no primeiras horas ali do ano, né, praticamente. O BAP já estava trabalhando, já mandou uma mensagem para o Pedrinho oferecendo 24 milhões de euros, mais o Everton Cebolinha. O Pedrinho falou não, muito obrigado. E aí o Flamengo agora, lógico, segue com o Caio Jorge no radar, segue querendo ter o Caio Jorge, mas vai também avaliar outras opções dentro do mercado, porque precisa de um centroavante para a temporada, não só para disputar a posição com o Pedro, quem sabe jogar junto do Pedro, mas um jogador que tenha características diferentes do Pedro. Então, é uma prioridade, além do goleiro e do zagueiro, que já foi resolvido, o zagueiro, mas o atacante também é uma prioridade do Flamengo para a janela. Então, o Caio Jorge, lógico, segue no radar, segue como uma alternativa. O Flamengo não jogou a toalha por ele, mas agora ficou um pouco complicado, porque o Flamengo também sente que já esticou a corda aí o suficiente nessa situação. É um valor muito alto. O Caio Jorge seria, se não a maior, uma das maiores transações dentro, né, do futebol brasileiro. Então, é realmente um valor muito elevado. O Cruzeiro respondeu que quer 50 milhões de euros. Esse valor o Flamengo não vai chegar, porque entende que não precisa, né, chegar nesse valor. Talvez, não vou dizer nem que não tem, mas tem outras prioridades, né, tem outras coisas para negociar aí durante a janela. Não faria sentido gastar tanto dinheiro em um jogador só. Mas, enfim, o Flamengo também conta ali com o vencimento, né, no Caio Jorge. De repente, essa negociação pode voltar a acontecer até o final da janela. A janela abriu hoje, então o Flamengo tem muito tempo aí pela frente. Dependendo de como o mercado se desenhar, como as coisas acontecerem, essa negociação pode voltar. Mas hoje, a posição de hoje, agora, é que o Flamengo não vai aumentar essa oferta. E aí, futebol é dinâmico, né? A gente pode voltar aqui amanhã e falar que aumentou, mas agora, depois dessa recusa, é que o Flamengo não vai aumentar a proposta pelo Caio Jorge. E aí já tem, né, outras alternativas. Já vim estudando também, o departamento de scout já vem estudando aí ao longo das últimas semanas outros nomes e outros atletas, né, que agradem o técnico Felipe Luiz e que estejam dentro dessa característica que ele tem como necessidade para o elenco, né? Nem eu quero um pouco isso. Não, ele tem como necessidade para que tenha uma alternativa, né? Uma outra opção ali de forma de jogo para além do Pedro, para ter o Caio Jorge. O Flamengo, inclusive, já tentou, né, ao longo dessa temporada toda, primeiro com o Juninho, que não deu certo, depois no meio do ano o Felipe pediu de novo, o Flamengo não conseguiu avançar, o Tati Castejanos era uma opção, inclusive, para o Flamengo fez até consulta a ele nessa janela, mas ele vai para o West Ham da Inglaterra, então esse nome aí já foi descartado, ele também não estava muito afim de vir para o futebol brasileiro, então o Flamengo não avançou nessa negociação, ficou ali só no estágio mais embrionário da coisa. Mas é isso, o Flamengo, claro, continua com o Caio Jorge no radar, mas vai analisar outras alternativas aí para ver se consegue outro nome para esse ataque, para quem sabe dar para o Felipe Luiz aí nesse comecinho de pré-temporada já alguns reforços para ter todo mundo ali à disposição para quando o time profissional for estrear. O Boto e o Felipe Luiz foram ver o joguinho hoje, para buscar a peça, é isso? Eles foram, na verdade, eles se reuniram em Portugal para conversar, para ter uma reunião presencial. Eles obviamente conversam praticamente todo dia, mas se encontraram em Portugal presencialmente para ter essa conversa sobre planejamento do Flamengo, elenco, temporada, enfim. Os dois voltam para o Rio de Janeiro na próxima semana e o Flamengo se representa dia 12, então eles se encontraram ali presencialmente, o Felipe estava na Espanha, mas para ter essa primeira conversa e foram assistir o jogo entre Gil Vicente e Sporting.
a princípio, só para assistir o jogo, tá? Não vamos colocar aqui que tem já gente em observação e tal. O Flamengo não tem esse costume agora, né, com essa diretoria, enfim, de ir aos jogos ou ir para a Europa negociar, enfim. Mas pode ser que se alguém chamar a atenção, né, quem sabe não vai aparecer no radar do Flamengo, mas a princípio eles foram que ama futebol, né, que preza muito pelo amor ao jogo, então foi lá assistir um joguinho. Quem sabe ele não gostou de alguém lá na hora e vai pedir pro Boto negociar, mas a princípio a informação que temos é que eles foram só ver o jogo mesmo e se encontraram em Portugal para debater esse planejamento do Flamengo. Agora que renovou com o Felipe Luiz, o Flamengo já pode se organizar para o restante da temporada. Olha, eu vou te confessar uma coisa, porque de férias depois de uma temporada como foi a do Flamengo, desgastante, estressante, indo até o dia 18 de dezembro ali. Pô, vamos juntar aqui para ver um Gil Vicente Sporting, eu acho que à toa não seria a saída deles lá, não. Bem a cara do Felipe Luiz, tá? Ele ama futebol, ele vive Mas vai futebol. levar o Boto junto ali? Mas eles foram ver o jogo no norte de Portugal. Tá rolando agora tomar um vinhozinho do Porto. Legal, lá é legal. Legal. Olha, eu não sei, né? Nessa luta de Flamengo por goleiro aí, a gente tava até... Eu parei para ver o segundo tempo, a gente ficou até vendo no camarim depois, parte do segundo tempo ali. Não sei, vai que... A gente até falou, será que esse André, o mesmo goleiro que era do Botafogo, da base, brasileiro, que tá lá no Gil Vicente desde 2021, é uma possibilidade, não é? Não sei, só o tempo vai dizer, mas... Então, sobre eles... Eu acredito que você tem informação, viu? Não, eu não tenho informação. Eu fiquei na desconfiança. Porque eu me nego a acreditar que eles foram lá só para curtir um joguinho lá em Portugal. Mas vamos saber, né? O Flamengo vai ter um desfalque aí para esse começo de temporada. O Saúl, que vinha convivendo com algumas dores aí nos últimos meses, decidiu passar por uma cirurgia no calcanhar esquerdo. Ele vai ficar fora por volta de 2-3 meses, a depender ali da recuperação dele, né, da evolução ao longo dessas semanas, né, após a cirurgia. Vai acontecer na próxima semana, mas o Flamengo ainda não tem uma data específica. Ele vai ter uma última consulta com um médico holandês que vai operar ele, e aí depois o Flamengo vai conseguir divulgar melhor esse dia exato da cirurgia. Mas vai acontecer esse procedimento. O Saúl vinha desde o final da temporada já conversando com o Flamengo e com alguns médicos particulares também para definir a necessidade desse procedimento. O Flamengo indicava o procedimento, mas deixava na mão do Saúl. Ele ouviu diversas opiniões ao longo dos últimos meses aí para entender se seria um tratamento conservador ou um procedimento cirúrgico, e aí optou por essa cirurgia. Então vai desfalcar o Flamengo nesse comecinho de pré-temporada, vai perder alguns jogos importantes, tanto a estreia no Campeonato Brasileiro, Supercopa, Recopa, enfim. O Flamengo já vai começar com toda a temporada, né? Então o Saúl vai ficar fora do time nesse começo, mas para tentar voltar em alto nível, né? Ele ficou sofrendo com esse problema praticamente desde que chegou ao Flamengo. Ele jogou, né? O Flamengo conseguiu fazer uma forma dele jogar, mas o espanhol vai passar por essa cirurgia para que esteja 100% para a próxima temporada e possa reforçar esse time aí do Felipe Luiz. Nação, antes de prosseguir, não esquece de deixar o like, ativar o sininho e se inscrever no canal para receber mais vídeos como esse. A informação é a seguinte: o Flamengo identificou o Luis Soares do Sporting como potencial reforço para a equipe do Felipe Luiz. O Sporting não pretende negociar o jogador nesta janela. Marcos Leonardo do Al Hilal também está referenciado pelo clube brasileiro. Então é o seguinte, nação, o Flamengo já tem um plano B, plano C e plano D. Nomes como Luis Soares do Sporting, Marcos Leonardo do Al Hilal e outros nomes, o Flamengo já começa a intensificar no mercado por um outro atacante. Caso Caio Jorge, que é o plano A, não der certo, que o Pedrinho BH, o presidente lá do Cruzeiro, está pedindo 50 milhões de euros, não der certo, o Flamengo vai focar em Marcos Leonardo ou até mesmo Luis Soares ou outro nome que já tem no scout, já está verificando outros nomes para poder suprir esse ataque do Flamengo. O Flamengo quer ter 2 atacantes titulares para esse ano de 2026 e vai intensificar muito, botar muito dinheiro na mesa para contratar esse atacante. Outros jogadores que foi mencionado é um goleiro, Gabriel Brazão ainda é o plano A do Flamengo, ainda vai intensificar, vai fazer uma proposta para o Santos, estão estudando fazer uma proposta, ainda não fizeram. E é o goleiro que o Flamengo deseja. Plano B foi mencionado o goleiro do Curitiba, Pedro Morisco. Então o Flamengo também caso não der certo o Brazão, vai tentar contratar o Pedro Morisco do Curitiba. E outras posições vai depender muito se o Flamengo for vender. Vai ter que vender algum outro jogador para contratar. Então vai depender muito da movimentação do mercado
acredito que daqui uma semana a gente já vai ter alguns nomes aí aparecendo no radar do Flamengo. Mas era isso, nação. Se gostou, não esquece de deixar o like, ativar o sininho e se inscrever no canal para receber mais vídeos como esse. E já deixa nos comentários qual atacante vocês contratariam: Caio Jorge, Marcos Leonardo, até mesmo esse Luis Soares. Deixa nos comentários. Mas era isso, nação. Valeu, abraço, fui!